Deus eterno, vem nos abençoar. Em o nome do Senhor Jesus, nós oramos, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Pode sentar, meus amados. A primeira igreja fala assim: louvaremos ao Senhor juntamente com a festa. Logo após o presbítero Everett, o pastor ali na Coronel Gravel, está fazendo a leitura e orando com a igreja. Da igreja com a paz do Senhor. Amém. Louvado a Jesus, com o hino de número 409.
Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. E já quero convidar o presbítero Herbert para estar fazendo a leitura oficial do texto do tema desta noite, estar orando com a igreja. Logo em seguida, o grupo de louvor do Monte Carlo estará louvando e depois o do Cidade Jardim já se prepara também. Eu salvo a todos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, nos coloquemos de pé para nós lermos o texto bíblico que se encontra em Atos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. Atos, capítulo 1, do verso 1 ao verso 8. Amém? Diz assim a palavra de Deus: fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeito ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu este tempo, o reino a Israel? E disse: não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu com o seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém, meus irmãos? Oremos a Deus. Maravilhoso eterno Pai, nós queremos te agradecer por tua bondade, ó Deus, por tua beneficência para com a nossa vida, e podemos estar aqui nessa noite, glorificar o teu santo nome, Pai. Abençoa cada um que veio a essa casa, Pai, em nome de Jesus. Derrama o teu poder como antigamente o Senhor assim fazia. Derrama sobre o povo nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, te suplicamos e te agradecemos, desde agora e para todos sempre. Amém.
nesta noite. O presbítero Everton, e também o Josué e o Jefferson da Assembleia de Deus Itajubá. Deus abençoe. Temos também conosco o evangelista Fernando, da Presbiteriana Renovada de Itajubá. Deus abençoe. Recebemos também em nosso meio todos os nossos colegas, pastores, dirigentes das congregações do campo, junto com as suas respectivas igrejas, por parte dela, nós também queremos, de forma geral, recebê-los também esse bem-vindo, louvando ao Senhor pela vida de cada um desses. Participa também conosco o convite do pastor Ronaldo Eugênio, que é missionário em Moçambique. Eu diria que ele ficasse em pé. Uma alegria ter conosco o nosso congresso missionário. Acompanhando o pastor Ronaldo, da cidade de Torres, Rio Grande do Sul, pastor Sidney. Uma alegria receber o também conosco. Eu sei que pode ter outros mais aí participando. Você está incluído também nesse nosso bem-vindo nesta noite. Como a igreja quer recebê-los em nosso meio, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Cidade Jardim, louvando o Senhor, após a irmã Evelyn Paiva.
paz do Senhor? Amém. Estou bastante feliz em poder estar aqui e convido a igreja para adorar o Senhor comigo. Deve ser se pudesse eu iria pra lá agora, veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso colar.
pelo nosso Senhor Jesus. E se não souber, louva o Senhor comigo, amém? Eterno Deus, Pai, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, te louvamos, ó Deus, pela presença do Senhor, ó Deus incomparável, aceitível, ó Deus eterno, continua com as mãos estendidas sobre o seu povo, Pai, em minhas mãos se encontram esse pedido de oração, meu Pai, os nomes dos teus servos e servas, carente da misericórdia, de uma interferência do Senhor, olha com as mãos santas, dando, Senhor, a cura, a libertação e a paz, meu Senhor. Jesus Cristo também, nesse momento, teu servo, ó Deus, vai fazer uso da tua palavra, continua inspirando ele, ó Deus, continua abençoando, continua, Senhor, falando por intermédio
do teu servo, meu Pai, a todo o teu povo. Queremos, Pai, ouvir mais uma vez a tua voz e a tua palavra. Continua, Senhor, dando graça ao teu servo, ao que rogamos, Pai, na sequência. Continua falando com o teu povo, ó Deus, orientando o teu povo através da tua palavra. É o que rogamos, Pai, e já te agradecemos em nome de Jesus. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Amém. Por gentileza, abram a Bíblia no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 3. O livro que escreveu o profeta Abacuque, no capítulo de número 3. Oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, no meio dos anos a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Por gentileza, agora abramos no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2. Carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo número 2, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Vou repetir. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Por gentileza, tomamos assentos. Eu quero aqui manifestar a minha alegria a todos, dizer que estou muito feliz, muito grato a Deus, a Jesus, muito contente de estar aqui nessa noite participando desse Congresso de Missões, junto com a Igreja Assembleia de Deus, aqui em Pouso Alegre. E já quero aqui de antemão agradecer o pastor presidente dessa igreja, o pastor José Fausto. Muito obrigado pela confiança, por ceder aqui esse púlpito, né, mesmo sem nos conhecer pessoalmente, para nós fazermos aqui algum relato daquilo que Jesus Cristo está fazendo no continente africano e também trazemos uma palavra de Deus nessa noite. Muito obrigado, pastor Fausto. Fui muito bem recebido aqui pelos obreiros. É muito grande estar aqui nessa noite. Também já quero aqui publicamente agradecer a todos os irmãos dessa igreja que têm nos abraçado lá na África, têm nos apoiado espiritualmente e também financeiramente. Quero dizer que as suas orações, as suas contribuições financeiras têm sido de grande importância, de grande valia para o crescimento do Reino de Deus no continente africano. Muito obrigado também ao pastor Jaziel, coordenador de missões aqui responsável, o presbítero Anderson e a todos os obreiros que fazem parte aqui do Departamento de Missões, a toda a igreja, a toda a liderança. Muito obrigado pelo vosso apoio, muito obrigado com todo o coração. Tenho certeza que foi Jesus que colocou a igreja de Pouso Alegre no nosso caminho, Tenho certeza, porque nós estamos ali na África, no continente africano já há quase 11 anos, eu, a minha esposa e a minha filha, fomos para lá, escutando aqui os hinos, os louvores, voltado para as missões, me emocionei, até porque um dos hinos aqui que foi cantado aqui pelo Departamento de Oração, foi o hino que foi cantado, nossa despedida para a África. Nós trabalhamos em 3 países na África. Nós trabalhamos no país de Moçambique, que é um dos países mais pobres do mundo, entre os 10 mais pobres do mundo. Trabalhamos no país da Tanzânia. Tanzânia também, um país muito pobre. Todos esses países são do lado da África, no Oceano Índico. E trabalhamos também na ilha de Zanzibar. A ilha de Zanzibar é um país, é uma ilha que
fica 200 quilômetros para dentro do mar, na costa africana, no Oceano Índico, uma ilha de 1 milhão de habitantes. É uma ilha, é um país, o presidente é islâmico, as leis são islâmicas lá. E nós estamos lá nessa ilha já há 5 anos, no país da Tanzânia estamos já há 7 anos, onde Jesus está fazendo milagres, maravilhas, está batizando com o Espírito Santo, está salvando, coisas extraordinárias, coisas maravilhosas, né? Eu tenho tanta coisa para falar aqui, pastor Fausto, nessa noite. Melhor, eu sou meio elétrico, não consigo ficar aqui parado no microfone. Eu preciso tirar o microfone para andar um pouquinho. Jesus está fazendo coisas extraordinárias na África. Há um grande avivamento no continente africano nesses últimos dias. É um grande sinal da volta de Jesus. Esse é um grande avivamento no continente africano. Jesus está salvando muitas vidas e o continente africano é formado por 54 países, na maioria pobre, miserável, na verdade. Sem exagero, sem hipocrisia, sem sensacionalismo. O continente africano, só quem vai lá, quem já foi, acredito que alguns aqui devem ter ido na África, você vai poder entender o que eu estou falando aqui. É o único país do continente africano que é um pouquinho melhor, que tem um nível de vida melhor, é a África do Sul, onde é a capital Joanesburgo, que é um país que foi liberto pelo líder Mandela, mas não expulsaram os brancos de lá. 20% é holandês e inglês, então é um país mais próspero. Os demais países da África, da África Negra e da África Branca lá em cima no norte, são países que vivem em situação de guerras civis, grupos terroristas. Lá em Moçambique, onde estamos, tem um grupo terrorista chamado Al-Shabaab, no norte de Moçambique, lutando, brigando pelas terras que tem lá, tem muito joia, tem muito ouro, tem muito gás, petróleo, então estão lá brigando, guerreando, matando muitas pessoas. Em 4 anos já mataram mais de 3 mil pessoas lá nessa. E tem um grupo também, um grupo que luta contra o governo, uma guerrilha, tudo em Moçambique. Então, os países da África vivem em guerra civil, e sem contar as doenças como a malária, a cólera, a AIDS, a tuberculose, as doenças que mais matam na África. A média de vida no continente africano é de 52 anos no continente. Lá em Moçambique está em 57 anos, mas a média de vida é 52 anos no continente africano. Devido às doenças, a saúde é muito precária na África, os hospitais são que nem campo de concentração. Lá você entra no hospital, você vai ver ratos grandes dentro do hospital, vai ver o chão sujo de sangue, morre uma pessoa, eles não trocam lençol, coloca a pessoa ali, porque às vezes doentes deitados no chão, sem colchão, deitado numa esteira. Então, a saúde na África é muito precária, além da saúde, da precariedade na saúde, além dessas doenças, além das guerrilhas, também tem lá a feitiçaria, que é forte na África. O continente africano é voltado para a feitiçaria. Na verdade, as famílias têm uma cultura, a feitiçaria é cultura africana, é uma cultura. Lá, a criança quando nasce, ela não sai de dentro de casa sem ser apresentada ao feiticeiro. Não sai, feiticeiro tem que ser apresentado ao feiticeiro para depois sair de casa da criança. Então, isso é uma noção muito grande nessa área da feitiçaria. Lá, a feitiçaria é oculta, não é igual no Brasil. Você vê manjares na esquina, pessoas de branco fazendo batuque, lá na África você não vê isso. Lá é oculta, é muito ocultismo, Lá eles trabalham muito com cadáver, corpos de pessoas, cabeças de criança, e é coisa terrível mesmo. Então, a feitiçaria, as doenças, as guerrilhas, o islamismo também é muito forte na África, o islamismo. Hoje o islamismo toma conta de 60% do continente africano é islâmico hoje. Depois tem o catolicismo, o hinduísmo e também o cristianismo, cristãos evangélicos, que é uma pequena minoria, acredito que está em 4%, lá mais ou menos 4%, 3% é o cristianismo na África hoje, o pentecostalismo. Então, é um campo vasto para ser evangelizado na África. Há muitas tribos na África, muitas tribos que ainda não ouviram o Evangelho. E, além de tudo isso, também temos lá a corrupção, que é muito grande na África, por parte de muitos líderes africanos, uma corrupção muito grande. Então, e a fome, claro.
E Jesus nos levou para lá. Mas em meio a tudo isso aí, Jesus está operando maravilhas. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Para Deus não há dificuldade, para Jesus não há barreira, né? Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as fracas desse mundo, as vis desse mundo, aleluia, para confundir aquelas que são. Louvado seja o nome de Jesus, né? E estamos ali, eu, a minha esposa e a minha filha, já esses anos, chegamos ali em 2013, nós oramos 16 anos para ir para a África. Quando eu era criança, eu tinha mais ou menos 5 anos de idade, eu tinha visões, pastor Fausto, eu me via adulto na África. Eu não sei explicar para vocês como é que é uma visão. É mais ou menos um sonho acordado. Você sonha acordado. Como era criança, eu não entendia. Eu tinha sempre a mesma visão. Eu na África já adulto. E os mesmos lugares que eu tive a visão, eu passei. Lá foi o primeiro lugar que eu cheguei e passei. Foi quando eu tive as visões. E nós chegamos lá na África depois de 16 anos orando, né, jejuando, servindo ao Senhor, trabalhando na obra de Deus, onde nós estávamos morando, na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, onde nós nos convertemos. Ali nós trabalhamos nos presídios, nos hospitais, trabalhamos na igreja, ajudando o pastor, na porta da igreja. Eu saí da porta da igreja para a África, pastor. Eu saí da porta para a África. Eu cuidava de igreja, mas cuidava da porta. Cuidava do som da igreja, né? Eu estava sempre à disposição do pastor, da liderança da igreja. Eu morei 9 anos dentro da igreja, na nave da igreja. Era assim, ali dentro tinha uma peça que era a escola dominical, ali era a nossa casa, 9 anos dormindo ali, nos domingos de manhã, minha esposa tinha que levantar o colchão correndo, saía correndo de casa porque ia entrar os adolescentes da escola dominical. Foi 9 anos assim, ali, mas foi ali a nossa escola, foi o nosso estágio, sabe por quê? Porque Deus, Ele prepara, Deus, Ele capacita, aleluia, Deus, Ele amadurece a pessoa para depois usar a pessoa. Não é de qualquer jeito, meus irmãos, não é de qualquer jeito. Deus, Ele prepara primeiro. Eu tinha uma ansiedade muito grande quando eu me converti, então a primeira coisa que Deus colocou no meu coração foi um amor pela África. Primeira coisa, pastor, um amor pela África, um amor ao ponto de querer morrer pelo povo africano. E esse amor está no meu coração até hoje. Muitas vezes eu estou lá e digo: Senhor, eu quero morrer nesse lugar. Senhor, eu quero dar vida para esse povo. Deus é amor. Deus não trabalha sem amor. A base de tudo é o amor. A primeira coisa que Deus vai colocar no coração de alguém para realizar um projeto de Deus é amor. Deus é amor, aleluia. Por isso, lá no princípio, lá quando Deus começou a construir, quando Deus criou o mundo, a primeira coisa que Deus disse: haja luz. Né? A primeira coisa que Deus fez lá no Novo Testamento, lá em João, né, quando João disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, né? E o Verbo se fez carne, Ele era a luz dos homens. Né? Então, Deus sempre trabalha com amor no começo. A base de Deus é o amor. Todos os projetos de Deus são motivados por amor. Se tem algum projeto no teu coração que a motivação não é a piedade, não é a compaixão, então esse projeto é carnal, esse projeto não é de Deus. Deus colocou esse amor no meu coração. E ali, pastor, nós ficamos então. Eu já queria ir para a África no outro dia já. Deus colocou um desejo forte, um amor forte. Então, eu comecei ali a servir Jesus na igreja, mas o meu desejo era ir correndo para a África, e muitas vezes eu ouvi o pastor enviando missionário, e disse: por que o pastor não me envia eu? Eu chorei 16 anos e orei para Deus nos enviar para a África. 16 anos. Eu tinha a igreja que nós morávamos, atrás tinha o púlpito, que era um pouco mais alto, e embaixo tinha uma sala. E ali era o lugar que eu entrava para orar. E ali era o lugar que eu chorava. E ali era o lugar que eu clamava e dizia: Jesus, eu não posso. Eu não tenho ninguém. Eu sou pobre, não tenho dinheiro. Eu fui só até a 8ª classe. Eu era recepcionista no hotel, trabalhava na madrugada. Senhor, eu não tenho condições, não tenho estrutura, mas eu sei que se o Senhor for comigo, eu vou conseguir. Senhor, me deixa ir para a África. Me deixa ir, Jesus. Me deixa ir, Jesus, para a África. Me leva, Jesus.
e até que chegou o dia, foi 16 anos ali, muitas pessoas ainda colocavam, tentavam tirar da nossa cabeça. Alguém dizia: Ronaldo, tira da cabeça esse negócio de África, tu vai matar tu e a tua família na África. Eu dizia: não tem problema, Jesus também morreu por nós, louvado seja o nome do Senhor. E ali foi 16 anos, meus irmãos, naquela busca, orando, jejuando e procurando fazer missões onde nós estávamos. Sabe por quê? Porque missão não é só transcultural, missão não é só em outro estado, em outro país. A missão é onde nós estamos, onde nós somos plantados, onde nós estamos trabalhando na obra. Ali é a maior obra missionária. Essa igreja é uma igreja missionária. Todo crente deve ser um missionário, todo crente deve desejar ganhar almas, todo crente deve ter essa chama missionária no coração. Sabe por quê? Porque foi para isso que Jesus morreu. Jesus morreu por almas. O maior propósito da morte e da ressurreição de Jesus, o maior propósito de Deus que enviar o seu único filho, não foi para fazer empresários, não foi para resolver problemas políticos e sociais. O maior propósito foi para que nossos pecados fossem perdoados, foi para resolver os problemas espirituais da humanidade, foi para levar as almas para o céu. Esse foi o propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, depois de 16 anos orando, chorando, então chegou o dia, pastor. Quem enviou foi o pastor Cicino que me enviou. Pastor Cicino Bernardino me enviou. E ele disse: missionário, tu quer ir mesmo, né? Tá bom, vou te mandar lá para a África. Tem alguém esperando lá. Eu não sabia quando eu ia. Sabia que era para Moçambique, né? E tu faz o que tu quer lá, né? Quer dizer, faz o que tu quer lá. Tu sabe, né? Quando nós botamos, aí fomos. Quando chegamos, o avião aterrissou na cidade de Nampula, uma cidade do norte de Moçambique, uma cidade muito islâmica praticamente, onde o islamismo é predominante. Eu botei a cara para fora, a porta do avião se abriu. Eu botei a cara para fora do avião, pastor. Eu, a minha esposa, a minha filha. Entrou uma tristeza tão grande no coração. Só, olha, não dá para explicar. Parecia algo sobrenatural. Parecia uma seta do diabo. Entrou no coração uma tristeza, ia voltar para dentro do avião. Uma coisa ruim, pastor. Uma coisa muito triste. Em primeiro lugar, quando eu botei a cara para fora do avião, já recebi aquele vento quente de 46 graus, 45 até 52 graus. Com cheiro de enxofre e peixe podre. Quando eu saí daqui do Brasil, pastor, eu estava morando na Avenida Brasil de Balneário Camboriú, na frente do shopping. Eu fui morar na pior rua do mundo, nem era rua, era beco. Uma rua de refugiados da África, refugiados da guerra e da fome. E fui morar, né, uma família de africanos. Uma benção família. Aprendi muito com eles. Só que tinha um problema, pastor. Chegou lá, não tinha água, não tinha luz, não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha nada. Agora você imagina, né? Irmãos, naquele dia, primeiro dia, a minha esposa já vinha chorando atrás. E a minha filha também. Vamos embora, não quero ficar nesse lugar. E a tristeza, eu também não falava nada, né? Porque eu não podia mostrar fraqueza naquele momento. Mas uma angústia no coração, uma tristeza. Eu dizia: calma, que semana que vem nós vamos embora. Não podemos ir já porque vai ficar vergonhoso para nós. Eles diziam que não era para nós vir. Que não era minha chamada. Como é que eu vou voltar agora? Que vergonha, nós vamos passar pelo menos uma semana. Eu entrei para dentro do quarto naquele dia, então a minha esposa ficou fora chorando, a minha filha chorando, minha filha tinha 8 anos. Quando eu entrei para dentro do quarto, então, pastor, me ajoelhei ali naquele quarto e chorei que nem uma criança. Coisa terrível. Eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim, me leva de volta, eu não quero ficar aqui. Eu disse: Senhor, eu errei, Senhor. Eu devia ter dado ouvido àquelas pessoas, aqueles irmãos. Me perdoa, Senhor, eu errei, mas me leva de volta, eu não quero ficar aqui, Senhor. Olha assim, essas palavras, pastor. E chorando, naquele momento ali, Deus falou comigo. Eu ouvi a voz de Deus na minha alma. Pastor, algo maravilhoso, pastor, a voz de Deus é tremenda.
voz de Deus é inconfundível. A voz de Deus é meiga, é suave. Ela gera paz, ela sustenta. Quando eu estou chorando, lamentando, dizendo, nossa, Deus falou, a minha graça vai te sustentar aqui. Irmãos, eu saí daquele quarto ali, já saí com outro rosto, né? Outra fisionomia já. Eu entrei com semblante caído e já saí com semblante alegre. Na primeira noite na África, primeira noite, deixei a esposa e a minha filha dormindo no quarto. Só tinha um ventilador, era muito quente. E eu fui dormir numa pequena sala assim, uma poltrona. Lá pelas 3 da madrugada, eu fui acordado por Deus. Eu acordei com uma glória. Eu fui renovado domingo. Quando eu acordei com aquela glória, quando eu lembrei que eu estava na África, parecia que eu estava no paraíso. Eu me senti no melhor lugar do mundo. E eu disse, nunca mais eu vou embora da África. Sabe o que eu aprendi com isso? Que o melhor lugar para nós estarmos é onde Deus está conosco. O melhor lugar para nós estarmos é onde Deus quer que nós estejamos. O melhor lugar para nós estarmos é debaixo da nuvem. O melhor lugar para nós estarmos é dentro da vontade de Deus. Por isso eu digo, não saia de onde Deus te colocou. Dê fruto de você plantado. E não vai no certo quando a nuvem se comprar. Você vai seguir a nuvem. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Os primeiros 6 meses a minha esposa chorou. Um ano a minha esposa chorou, minha filha. 1 ano chorando. Daí eu chorei 6 meses só, porque eu havia, né? A gente, o maior inimigo do missionário é a saudade. Os Estados Unidos, da Europa, não interessa o lugar. A saudade. A gente sente saudade até daquele irmão que incomoda a gente, que não vai dar conta. Sabe, pastor, aquele irmão que é problemático? Porque tem muitos, infelizmente. A gente sente saudade de tudo, do cheiro, da comida, do arroz e feijão. A gente sente saudade da padaria, da loja, da rua, dos irmãos, do porteiro. Irmãos, é o maior inimigo do crente, do missionário, é a saudade. Mas isso passou 5, 6 meses, já não sentia mais. 1 ano, a minha esposa também já não sentia mais. Hoje, ela nem quer vir mais no Brasil. Quando vem, quando embora, não deve ficar muito tempo fora. Já nós estamos sentindo em casa. E ali Jesus está operando milagres. Nós trabalhamos em várias áreas no continente americano. Jesus tem nos dado graça. Jesus tem abençoado. O trabalho tem dado fruto. Nós trabalhamos ali, como eu falei, em 3 países. No país de Moçambique, nós temos ali a base missionária, escola bíblica, escola de capacitação de obreiros, que é o nosso maior projeto, é a escola de capacitação de obreiros. Aleluia, mas eu vou deixar para amanhã, é muita coisa aqui, eu quero pregar também. 40 minutos. Eu quero pregar a palavra nessa noite, Deus tocou no meu coração. Mas eu tenho muita coisa para falar, pastor. Mas pode ficar tranquilo, eu gosto de pontualidade. Lá eu ensino os obreiros a ser pontuais no culto. Não precisa ultrapassar, os limites. E traz a escola de capacitação de obreiros, uma escola maravilhosa, uma escola de um curso intensivo. Obreiros de várias aldeias vêm, ficam ali 3 meses. E nesses 3 meses ali, eles oram 3 horas por dia, começa 1 da madrugada a oração, 2 dias de jejum por semana até 6 horas da tarde, 7 horas de aula por dia. É uma busca intensiva. É uma busca intensiva, os obreiros saem cheios de espírito. Nós ensinamos lá, meus irmãos, a Bíblia é simples e pura, sem invencionismo, sem enfeite. A doutrina dos apóstolos, simples. Nós ensinamos lá. Os obreiros saem cheios de Espírito Santo. Depois eles voltam para as suas casas, para as suas aldeias, e vão levar o verdadeiro evangelho. O maior problema na África é o ensinamento. Falta de ensino, lá eles não têm Bíblia. Tem pastores nossos que não têm Bíblia. Obreiros sem Bíblia, você é sem Bíblia, pastor sem Bíblia, é normal, eles só estudaram.
E lá na escola que eles dão, na nossa escola, eles ganham uma Bíblia de estudo, ganham 2 Bíblias, ganham todo o material, ficam 3 meses lá, buscando intensivamente a presença de Deus. Eles lá que nem aquelas raposas de Sansão. Quem está entendendo? Só que o espiritual entende. Quem está na carne não pode entender. Aleluia. Sansão pegou aquelas raposas de 2 em 2, colocou fogo na cauda, acendeu uma tocha e elas foram as 2 e lançaram fogo na seara dos filisteus. Lá está cheio do fogo do Espírito, vai ser a mão do nosso irmão. Temos lá também o projeto, esse é um projeto social, é o projeto Arroz com Feijão para as Crianças da África. Esse eu acho que os irmãos já conhecem aqui. É um projeto que alimenta mais de 1.000 crianças, quase 1.300 crianças todos os dias, ou melhor, de segunda a sábado, domingo não tem, com um prato de arroz com feijão e com o ensino da palavra. São em várias aldeias, crianças que já não têm morrido, porque a maior causa da mortalidade infantil no continente africano é a doença do coração. Eu já enterrei criança que morreu de fome, deixou 4 irmãos órfãos, eram 5 crianças agora, morreram de fome, uma menina de 6 anos. Então a fome é real na África, não é exagero. Lá quando chove, chove demais. Quando não chove, fica 10 meses sem chover. A terra não é boa, o governo incentiva. Eles não têm técnicas de agricultura. Então é um sofrimento nessa área, a fome vem. E o arroz e feijão é um projeto maravilhoso, porque arroz e feijão na África é só em festa. Arroz, feijão e frango é só em festa. A comida lá no continente africano, a comida básica de todo o continente, é a polenta branca, chamada shima, com peixe seco. É a comida básica. E o povo africano, eles sobrevivem, eles não vivem, eles sobrevivem. É uma guerra, é uma luta para ter aquela comida no dia seguinte. Nem sempre tem, às vezes por 2, 3 dias, 4 dias, 5 dias sem comer. Às vezes chegam irmãos na igreja com vertigem, jovens com vertigem tremendo. E ali nós preparamos, eles comem e vão fortalecidos para casa. Eu trouxe agora um jovem para cá, ele em 1 mês engordou 13 quilos. Era só x-salada, pizza, massa. Ele saiu daqui com 13 quilos a mais, nem conheceram quando chegou na África. Um jovem obreiro da nossa escola. Então, o arroz e feijão é um projeto do coração de Deus para as crianças africanas. Muitas dessas crianças têm o arroz e feijão como a única refeição diária. Chegou ali, pastor, tem crianças que elas comem só metade do pratinho. A outra metade elas colocam no vestidinho, na camisa amarra e vão levar para casa a metade do pratinho. Sabe por quê? Os irmãos que ficaram em casa não podem participar. Sabe por quê? Porque é muita criança. Na África brota criança da terra. É um formigueiro. 60% da população de Moçambique tem menos de 14 anos de idade. Você faz um culto lá para a criança, não precisa convidar. Pode esperar 1.000 crianças no mínimo. Mas na nossa relação missionária é de 1.000 para cima. Nosso estudo com criança lá. É muita criança. E o nosso projeto é espalhado em várias aldeias. E elas pegam, levam todo dia para casa e para dar para o irmãozinho que não pôde, que não está cadastrado, porque as crianças são cadastradas. Cada criança tem um custo de R$50 por mês para comer durante 24 dias um prato de arroz com feijão. Esse arroz e feijão tem salvado crianças. Esse arroz e feijão tem tirado crianças da tuberculose. Eu estava, faz 7 anos que esse projeto. Até na época da Covid, que aqui no Brasil estava difícil, tudo fechado, foi a época que mais eu aumentei crianças no projeto. Que mais Deus usou pessoas para mandar ajuda. Irmãos, eu estava um dia lá em casa, às 10 horas da manhã, orei só uma vez. E disse, Jesus, a gente vê o sofrimento das crianças. Um dos motivos eu tenho para África foi as crianças também. Eu gosto muito de crianças. E quando você chega lá, você vê aquelas crianças naquela situação, você não tem como você não ficar com compaixão, com piedade. Então eu fiz uma oração. Já estava 4 anos na África. Eu fiz uma oração, Senhor, me dá um projeto com crianças. Orei só uma vez. Passou seus 3, 4 dias, não lembro quantos dias. Estou andando na rua, lá na cidade. Aquela mesma voz falou comigo. Aquela voz que eu ouvi quando eu cheguei lá. Na alma.
Pastor, foi coisa maravilhosa. Falou bem rápido, bem simples. Arroz com feijão. Não falou mais nada. Na hora, eu me alegrei, saí correndo para casa para avisar minha esposa. Jesus me deu um projeto com criança, projeto arroz com feijão. E ela disse, como é que nós vamos fazer? Não temos dinheiro. Eu disse, se esse projeto for de Deus, Deus proverá o cordeiro. Deus proverá o cordeiro. Quando o projeto é de Deus, Ele proverá o cordeiro. Ei, olha para mim aqui, olha para mim. Quando o projeto é de Deus, você não vai incomodar ninguém. Seja espiritual ou seja material. Se o projeto for de Deus, você não vai me ligar. Se o projeto for de Deus, você não vai pedir dinheiro em banco. Não vai pedir baixota. Se o projeto for de Deus, você vai deitar, vai dormir e vai acordar em paz. Sabe por quê? Porque Deus é o nosso patrão. Ele é o projetista. Nem todo projeto é de Deus, tem projeto humano. Tem projeto que é feito com motivações egoístas, financeira, para se aparecer e outros motivos. Esse projeto é carnal, esse projeto não é de Deus. Se o projeto não for de Deus, você vai ter que incomodar também de nada. Você vai incomodar pessoas. Você lembra quando Deus falou com Moisés para mostrar o tabernáculo? O que Deus disse? Moisés, eu já ordenei. Vão te trazer. Só pega daquele que o coração se mover voluntariamente. E diz que veio tanta coisa, né? Ouro, prata, vaso, e pano fino, e vinha tanta coisa, que Moisés disse, chega, deu, acabou. Tem demais. Interessante, né, pastor? O Moisés tinha um coração, não era pegado ao materialismo. Né? Tem muita gente que se aproveitar da obra aí. Vou pegar um pouquinho mais para o meu neto, para o meu filho, para o meu parente. Vou deixar um pouquinho na aposentadoria. Não se aproveite das coisas santas. Ele que cuida de nós, Ele não vai deixar você padecer. Não seja avarento, não seja pegado ao materialismo. O obreiro não pode amar a avareza. O obreiro não pode se apegar às coisas do mundo. O obreiro tem que ser liberto desse materialismo. O obreiro não pode ser apegado ao dinheiro. O obreiro tem que estar livre do dinheiro. O obreiro não pode ser dominado pelo dinheiro. O obreiro tem que ser mão aberta para a obra. Porque não é nosso, é tudo de Jesus. É tudo dele. Moisés nos dá um exemplo de homens honestos, homem que verdadeiramente amava a Deus, desprendido do materialismo. Quando o projeto é de Deus, Ele provê o cordeiro. Interessante, eu disse uma coisa, que os projetos de Deus são inspirados por Ele mesmo, as coisas. Eu estou pensando, quem sou eu? Olha para mim, meus irmãos. Quem sou eu para projetar algo para Deus? Quem sou eu para fazer um projeto que eu tenho? Quem sou eu? Irmão, Deus não aceita nada do velho homem. Deus não aceita nada da natureza carnal. Deus não aceita nada da carne. Nada. Deus não aceita nada do velho Adão. Tudo que Deus recebe em nós é o próprio Deus que inspira em nosso coração. É o próprio Deus que projeta. E o projeto Arroz com Feijão é tão maravilhoso que tem tirado crianças da tuberculose. Testemunho, velho. Crianças que eram para ter morrido, estão crescendo forte. Esse dia alguém ligou e disse para mim, pastor, as crianças estão tudo gordas aí, na África aí, você sabe que vai ter magra? Se o projeto vai engordar as crianças, vai dar essas crianças. Alguém ligou para mim e disse, pastor, por que não bota um franguinho, um peixinho assim, irmãos? Se Deus não desse da folha de árvore, daria folha de árvore. Não faça aquilo que Deus mandou, não tente acrescentar, não tente aumentar, faça somente o que Deus mandou. Deus mandou dar arroz, feijão, botar carne, como? Eu vou fazer, ele vai prover aquilo que ele ordenou, que ele mandou. Louvado seja o nome do Senhor. Aí as crianças estão crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Amanhã eu vou falar mais da lição. Entenda a coisa. Mas eu quero pregar agora a palavra. Mas antes de eu pregar, eu quero pregar aqui a bandeira do pastor. A bandeira de Moçambique, por gentileza, pastor. A bandeira de Moçambique, para colocar aqui no departamento de missões, para vocês orar por esse país, Moçambique, para que Deus
abençoe lá eles também na parte material, na parte espiritual principalmente. É uma bandeira do país de Moçambique. Se Jesus permitir eu vir aqui outro ano, nós vamos trazer da Tanzânia e da Ilha de Zanzibar também. Aqui a bandeira de Moçambique para colocar aí no Departamento de Missões para orar por nós. Viu? Muito obrigado, tá, por tudo que vocês têm feito. Mesmo você me conhecer, vocês têm sido uma bênção para nós. Quando eu recebi o convite aqui, quando eu recebi o convite aqui, sendo realizado cultos de avivamento para crente. Em primeiro lugar, o que é avivamento? Avivamento é trazer a vida daquele que morreu. A igreja de Jesus ela não precisa de avivamento, porque ela está viva. A igreja de Jesus ela precisa ser renovada. O próprio Paulo disse ainda que o nosso exterior se corrompa, todavia no interior se renova dia a dia. O avivamento que ele precisa, em primeiro lugar, avivar, trazer a vida daquele que morreu. A humanidade está morta no pecado. A humanidade morreu lá em Adão, no princípio, quando ele ali desobedece a Deus. Então ali a morte entrou no mundo, a morte física e principalmente a morte espiritual. A partir daquele momento ali, Deus preparou, para que um dia viesse um verdadeiro avivamento, para que um dia a humanidade pudesse retornar a ter vida espiritual. De Adão a Jesus, toda a humanidade estava morta. Não existia vida espiritual, não
Não existia vida. Já teve alguns teólogos que contrariaram, que dizem que existia vida espiritual. Não existia vida espiritual antes de Jesus. O Espírito de Deus apenas, ele se apoderava e capacitava pessoas para o ministério. Não havia novo nascimento antes de Jesus. Não havia templo do Espírito antes de Jesus. Não havia. As pessoas apenas recebiam uma capacitação do Espírito Santo para reinar, para ser sacerdote, para ser profeta e outros trabalhos, outros ofícios de Deus. Mas não havia avivamento. Quando o profeta Abacuque, ele profetiza: Senhor, aviva a tua obra. Ele está profetizando aqui, não para aqueles dias, mas estava apontando, era uma profecia a respeito da vinda de Jesus. Olha o que Jesus disse: o ladrão vem senão a matar, a roubar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Louvado seja o nome de Jesus nessa noite. Ou seja, o verdadeiro avivamento, ele só veio através da vida de Jesus. Quando Jesus ali então venceu a morte no Calvário, quando ele ressuscita ali ao terceiro dia, e logo em seguida ele viu o Espírito Santo. O Espírito Santo e a palavra de Deus são agente avivador. Não existe avivamento sem o Espírito Santo e sem a palavra. Por isso Jesus disse a Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. A água, quando Jesus fala de água, ele está falando da palavra de Deus. Não é essa água aqui, não é a água do batismo, mas ele está falando da água da palavra. O próprio Jesus disse: a minha palavra é que limpa, a minha palavra é água, a minha palavra sacia a sede do pecador. Então, a palavra e o Espírito Santo são o agente avivador. A primeira coisa que Deus quer fazer no ser humano é avivá-lo, fazer com que ele tenha vida espiritual. Porque somente com vida espiritual é que ele vai poder entrar no céu. Somente com vida espiritual é que ele vai poder ser representante de Deus nessa terra. Somente com vida espiritual é que ele vai entender os mistérios de Deus. Somente com vida espiritual é que ele vai dar o fruto do Espírito Santo. Então a primeira coisa que Jesus quer fazer na vida do homem é trazer um avivamento para a sua vida. Para quê? Para que ele se reconcilie com Deus. Não há reconciliação com Deus. Não há comunhão com Deus sem vida espiritual. Quem está morto não está em comunhão com Deus. Quem está na carne não está em comunhão com Deus. É preciso ter vida, e vida com abundância. Então, avivamento é trazer a vida aquilo que morreu através de Adão. Jesus veio para reconciliar o homem com Deus, para fazer com que o homem tenha vida espiritual. E eu queria aqui nessa noite, rapidamente, bem rápido, falar sobre algumas características de uma igreja ou de um crente que verdadeiramente tem vida e vida com abundância. A primeira característica é o amor. Aleluia! Não adianta, aleluia, glória a Deus, estar no culto se você não tem amor. Você tem amor. O próprio João escreve em uma das suas epístolas: aquele que não ama seu irmão permanece na morte. Se você tem inveja de alguém, se você não consegue perdoar alguém, se você não consegue pedir perdão, se você deseja o mal de alguém, se você cobiçar alguma coisa de alguém, então você não tem amor. Você está na carne. E quando eu falo de amor, pastor Fausto, quando eu falo de amor aqui, eu não estou falando do amor adâmico, do amor natural, do afeto natural que escreveu Paulo em Romanos capítulo 1. Não estou falando daquele amor que soprou de Adão nos seres humanos. Eu estou falando do amor ágape, do amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, do amor que é benigno, do amor que não busca seus interesses. Eu estou falando do amor espiritual, do amor que é derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. Pastor, que diferença tem? O amor de Adão, ele tem um limite. Ou seja, eu amo os que me amam. Eu amo enquanto a pessoa me ama. Eu amo enquanto a pessoa não fala mal de mim. Eu amo enquanto a pessoa não se levanta contra mim. Eu amo enquanto ele me agrada. Eu amo enquanto ele concorda comigo. Eu amo enquanto ele não é nem um perigo para mim. Eu amo ele. Mas a partir do momento que ele já não concorda comigo, a partir do momento que ele faz algo errado para mim, a partir do momento que ele causa perigo para mim, então eu já odeio ele. E quero até que ele morra. Esse é o amor adâmico.
esse amor deles. Mas o amor de Cristo, o amor que é derramado pelo Espírito Santo, ele é sacrificial, ele é incondicional, ou seja, eu te amo, independente do que tu dá para mim, do que tu faz para mim, eu te amo. Amor incondicional, não importa se é amigo ou inimigo, eu amo, eu tenho piedade, eu tenho compaixão, eu não quero mal dele, eu quero ver bem. Quem está entendendo, só os espirituais entendem, só os espirituais estão entendendo. É um dos maiores sinais da volta de Jesus, hein? Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Está falando desse amor espiritual, desse amor sobrenatural. O amor de Deus tudo suporta, tudo sofre. Jesus disse: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos perseguem, bendizei os que vos maldizem. Se vocês amarem somente os que fazem o bem para vocês, que recompensa tereis? Os escribas e fariseus fazem o mesmo. Se a vossa justiça não exceder dos fariseus, de modo algum entrarão no reino dos céus. É preciso amar de verdade. Nós precisamos voltar ao amor verdadeiro, ao amor de dar a vida pelo nosso próximo, ao amor de sofrer com o nosso irmão, de chorar junto com o nosso irmão, de se alegrar com o nosso irmão. Precisamos amar as almas. Esse amor atinge o nosso próximo, não somente os irmãos da igreja, mas também atinge a pessoa fora. É um amor tremendo pelas almas. Assim como Jesus nos amou e deu a sua vida por nós, nós devemos amar as almas ao ponto de querer morrer por elas. Deus está em busca de homens, presta atenção, escute. Jesus está em busca de homens e mulheres, jovens, velhos, que tenham esse amor no coração, que realmente esteja disposto a morrer pelo seu próximo, esteja disposto a dar a vida. Quando foi lendo aqui o texto introdutório no capítulo 1 de Atos, versículo 8, Jesus disse aos discípulos as suas últimas instruções: e descerá sobre vós a virtude do Espírito Santo, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esta palavra, testemunha, significa testemunhar com a vida. Se precisar morrer pelo próximo, morrer, dar a vida pelo próximo, precisamos voltar. Irmãos, olhem para nós também aqui, por favor. Isso deve trazer no coração aqui. Com todo respeito aos pastores que estão aqui, ao nosso pastor, presidente, que eu amo essa igreja, minha mãe, essa igreja é minha mãe. Mas nós somos a pior igreja de todos os tempos. Nós somos a pior igreja de todos os tempos. A igreja mais materialista, a igreja mais fraca, a igreja que mais se divide, a igreja que mais sofre pelo próximo, a igreja mais apegada a este mundo. Nós estamos nos últimos dias. Eu estou aqui para trazer uma palavra de conscientização a todos. Despertai, 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 obreiros, despertai, obreiros, despertai ao amor verdadeiro, ao amor fraternal, ao amor sacrificial, ao amor incondicional. Precisamos amar de verdade, não somente de boca. Eu nunca vi tanta confusão dentro de igrejas. Eu nunca vi, meus irmãos, tanta briga, tanta confusão, tanta divisão. Tem até partido político dentro de igreja agora. Eu nunca vi isso. Irmão contra irmão, não querendo que todo perca. Eu nunca vi tanta separação de casado nas igrejas. Tanto divórcio. Não se suporta mais. Tanto adultério. Isso é consequência da falta do amor ágape. O amor ágape faz nós suportar as fraquezas do nosso cônjuge. O amor ágape faz nós suportar as fraquezas do irmão. Precisamos buscar o verdadeiro amor nesses últimos dias. Oh, Jesus!
pouco esse amor que tu tens pelas almas do meu coração. Eu quero sentir o que tu sente por ela. Pastor, quando eu estava aqui no Brasil, nós tínhamos fazer um trabalho no presídio. Eu fiquei 13 anos indo no presídio, toda semana. Nós tínhamos um trabalho lá. Presídio de 1.600 pessoas. E eu saía do serviço às 7 da manhã e ia para o presídio, 100 quilômetros da minha casa. E um dia eu cheguei lá, eram 10 galerias. E eu disse, qual galeria que eu vou hoje? Lembrei, tinha uma galeria de homossexuais, pedófilos, matadores de crianças e de mulheres. Uma galeria só dessa gente. Quando eu cheguei lá, cansado do serviço, eu vi aquelas almas tudo ali daquele jeito. Tinha travesti, tinha toda gente ali. Eu fiz uma oração a Deus, pastor, em pensamento. Eu disse, Senhor, me deixa eu sentir um pouquinho do amor que o Senhor sente por eles. Naquele momento ali, meus irmãos, sabe o que eu senti? Vontade de morrer por eles. Vontade de dar medo. Eu disse, Senhor, me mata, mas salva eles. Eu sei que a minha vida não tem esse valor, porque Jesus já pagou o preço por nós. Nós devemos ter o mesmo sentimento que eu vi Cristo Jesus pelas almas, o mesmo amor pelas almas. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus subiu, mas ele deixou a igreja como seu representante, para que a igreja faça aquilo que ele fez na terra. Nós temos que seguir os passos de Jesus. Paulo escreveu aos Filipenses e diz, de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Temos o mesmo amor que Jesus teve, o mesmo sentimento, a mesma piedade, o mesmo desejo. Segunda característica. Segunda característica. Uma pessoa avivada, não tem avivado, não é avivado. O desejo de aprender a palavra. O desejo de estar na escola bíblica. O desejo de participar da escola dominical. O desejo de participar do discipulado. O desejo de seminário. Nossa, por que eu estou falando isso? Porque infelizmente nós temos aí um modismo terrível no Brasil. Tem crente que só vem na igreja como tem congresso. Agora os pastores do Brasil são obrigados a fazer eventos. Porque senão sai fora da igreja, pessoas. Se não tiver congresso disso, congresso daquilo, festa disso, festa daquilo, os crentes vão embora. Tem que segurar na igreja as pessoas. Sabe por quê? Porque não tem mais desejo de ouvir a palavra. O verdadeiro avivamento vai brotar no teu coração um desejo de se alimentar de Deus. Quando nasce uma criança, meus irmãos, a primeira coisa, o médico ali da tapinha, a criança começa a chorar. É um sinal do crente que recebeu o novo nascimento. Lágrimas. Com todo respeito. Não acredito muito desses crentes que não derramam lágrimas. A segunda coisa que acontece com uma criança, quando a criança nasce, e não precisa ensinar, ela se alimentar no peito da mãe. É automático, é natural. Ela já sabe, não precisa ensinar nem dar aula para ela. A criança já vai ali e já começa a mamar. É assim o crente. O crente que nasceu de novo, ele tem uma fome da palavra. Ele não perde nada, pastor, não perde nada. Não perde nada. Não perde nada. Né? É ali, ó. Culto, dentro de casa, dentro da Bíblia. Né? Ele quer mais. Porque ele tem vida. O Espírito de Deus vai fazer, vai gerar uma fome, uma sede de Deus, uma sede da palavra. Louvado seja Cristo, avivamento, meus irmãos. Terceira característica. O desejo de orar. Meu Deus, Jesus, tem misericórdia, Senhor. Uma igreja avivada, ela vive de joelhos. Uma igreja avivada, ela vive em campanhas de oração e de jejum. Campanhas de oração, isso é sinal de avivamento, meus irmãos. Sinal de avivamento. Desejo de falar com o Pai. Desejo de se comunicar.
jejum, oração. E está faltando, irmãos, está faltando isso nas igrejas hoje. Eu fui no culto esses dias, pastores, no congresso. Quando eu cheguei no culto, estava cheio de igreja, estava assim, os obreiros sentados. Faltava 10 minutos para começar o culto. Eu me deixei, tinha minha cadeira sobre. Quando eu me ajoelhei, eu fiquei com vergonha. Sabe por quê? Só eu orando. Eu me senti até hipócrita. Meu Deus, parece que eu estou me aparecendo aqui para eles. Eu me levantei bem rapidinho. Eu me senti excluído deles. As igrejas não estão orando mais, meus irmãos. Não estão mais pagando preço. E uma igreja que não ora, o pecado toma conta. Uma igreja que não jejua, o pecado toma conta. O pecado vai brotando no meio da igreja. E ninguém vai discernir. Sabe por quê? Quando a gente está orando, está jejuando, Deus está trabalhando, Deus está revelando, Deus está desmanchando as obras do diabo, Deus está desmanchando as obras das trevas. Quando nós estamos orando, jejuando, Deus está salvando, Deus está libertando, Deus está restituindo o casamento, Deus está restaurando o casamento. A igreja abençoa, mas a grande arma da igreja é a oração e o jejum. A grande arma da igreja foi o ministério de Jesus, oração e jejum. O ministério dos apóstolos, o ministério de Moisés, o ministério dos profetas começava com muita oração e muito jejum. É onde Deus se revelava, é onde vinha a mensagem do céu, é onde Deus manifestava o seu poder, é onde as obras do inferno caíram por terra, é onde dava direção para a igreja. Você não ri agora que eu falo para vocês. Teve um pastor lá no Rio Grande do Sul. Ele assumiu a igreja como presidente. Quando ele chegou lá, primeira semana, ele separou mais de 40 obreiros, entre aspas. Ele perguntava: o que você é? Diácono, vai ser presbítero agora, te ajoelha. O que você é? Evangelista, vai ser pastor agora, te ajoelha. Você é presbítero. Você vai. Irmãos, ele separou mais de 40, sabe o quê? Tudo na carne. Sem oração. Pessoas que não têm vocação, pessoas que não têm chamada, pessoas que não foram escolhidas por Deus. Irmão, quando a igreja ora e jejua, é Deus que escolhe, é Deus que separa, é Deus que dá dons, é Deus que capacita. A igreja precisa orar mais. Olha para mim aqui, ore mais, jejue mais, igreja. Eu estou aqui em nome de Jesus Cristo nesta noite como mensageiro. Ore mais, jejue mais, que Deus quer fazer coisas maravilhosas neste lugar, nesta cidade e nesse mundo, nesse país. Porque quando vocês estão olhando aqui, Deus está trabalhando lá na África, Deus está agindo na África, Deus está agindo na Europa. A igreja, aleluia, é os joelhos de Deus na terra. Nos colocamos em pé, gente. Eu vou poder concluir. Tem muita coisa. Para encerrar, não posso deixar de falar. A maior característica, uma das maiores, primeiro é o amor, claro. O maior sinal mais forte. Outro sinal forte no avivamento. Um sinal muito forte no verdadeiro avivamento. Uma igreja realmente avivada, um crente que realmente recebeu o Espírito. É o desejo de se santificar. Não, olha para mim aqui. O crente avivado, ele sente nojo do mundo. Ele sente nojo da pornografia da internet. Ele sente nojo de jogo. Ele sente nojo dos pepinos do Egito. Daquilo que foi no Egito, do mundo. O crente avivado, ele tem o desejo de santificar. O que é santificar? Separar-se do pecado. Consagrar-se para o uso de Deus. Santificar, separar do pecado. Separar daquilo que não agrada a Deus. Separar das imundícias. Tanto é que o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses e diz: porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. A santificação, ela começa no âmago do Espírito. Por isso Paulo escreve aos Tessalonicenses no capítulo número 5. E o mesmo Deus de paz nos santifica em tudo, em todo espírito, alma e corpo, sejam plenamente irrepreensíveis para a vida do Senhor. Irmãos,
crente santo não anda na sensualidade. Sensualidade é pecado, ela da carne, é lascívia. O crente santo tem um coração santo, um coração avivado, cheio de santidade. Não é que ele é mais que os outros, não é isso. Porque santidade sem amor não tem valor nenhum. Os dois andam juntos, santidade e amor. Ele sabe que tem, ele sabe, mas ele não fica contando o dedo e julgando. Eu não estou aqui julgando, eu estou ensinando. Santidade, espírito, alma, corpo. Ó, esse corpo aqui não é para atrair a atenção do sexo oposto. Esse corpo aqui você não é para separar casais. Não é para atrair a atenção dos olhos e das mulheres. Esse corpo aqui é tempo do Espírito, é para orar, é para jejuar, é para levar o Evangelho, é para adorar o Senhor. Esse corpo é santo. Esse corpo aqui não é para sensualidade, não. O crente, ele sabe se comportar. O Paulo escreve uma das suas cartas, e ele diz: eles não têm o Espírito, são sensuais. A sensualidade, a busca pelos prazeres carnais. Ou seja, o crente é avivado, ele quer se separar de tudo aquilo que é contrário à doutrina de Cristo, tudo aquilo que é contrário aos padrões mundanos, aos padrões de Cristo, tudo aquilo que é mundano, carnal. O crente é avivado, o crente é santo. Nós somos santos, meus irmãos. Você é santo, nós somos santos. Nós somos o santo do Senhor na terra. Nós somos o corpo dele, nós somos o corpo dele é santo. Não podemos mais usar o nosso corpo como instrumento de imundícia, como instrumento do pecado, mas como instrumento de justiça. Portanto, disse Paulo: não reine mais o pecado em vossos corpos mortais. Não reine mais o pecado em vosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor. Meus amados irmãos, é assim que sempre foi a Assembleia de Deus. O pastor estava pregando, eu estava me lembrando que o pastor Cezílio Bernardino é assim que ele pregava. Mensagem simples, tranquila, aquilo que a igreja precisa ouvir. Precisamos ter sede da santidade de Deus, desejo de ser santo, aquele desejo de vencer o pecado, fome de Deus, ter vontade de ler a palavra, ter vontade de pôr o joelho no chão e orar. Ô irmão, nós vamos voltar a esse tempo. Ô igreja do Senhor, oh, aleluia. Oh, irmão, eu estou começando a entender que essa igreja vai se tornar bem mais missionária do que é. Nós vamos abraçar mesmo o trabalho missionário, vamos ajudar, vamos colocar o coração nisso, por amor às almas. Nós não podemos ir lá, irmão, mas podemos estar lá através dos pastores, dos missionários que estão lá, né? Nossos irmãos têm essas revistas missionárias lá fora, os irmãos podem adquirir, né? Tem um valor, é só você comprar, vai estar ajudando a obra. Vamos amar nossos irmãos africanos, amar aqueles que estão lá necessitados. Coloque o seu coração nisso. Foi a filha do pastor que escreveu, né? Família inteira missionária. Que coisa bonita, né? Coração na obra. Pensa se Deus não levanta homens, famílias para pensar nesse povo lá, para ter amor por eles lá. Quem é que vai? Né? E nós podemos ajudá-los, contribuindo, orando por eles, né? Então os irmãos podem passar ali e comprar uma revista e você está ajudando a obra missionária. Meus amados, vamos continuar abraçando essa obra, colocando o coração todo sábado, pastor, das 8 às 10, a igreja que ora pela obra missionária. Todo sábado, religiosamente, das 8 às 10,
nós estamos intercedendo pela obra missionária, né? Orando aqui. Esses dias nós vamos falar sobre o trabalho do projeto Feijão com Arroz. Eu me emocionei, não consegui terminar de falar, porque quando eu vi aquelas criancinhas ali pegando aquele pratinho, correndo para sentar e comer uma única refeição no dia, quando sobra comida na nossa mesa, aquelas crianças, uma refeição no dia, e às vezes você até murmura e reclama, e elas todas alegrinhas ali correndo com seu pratinho para alimentar. Então, meu irmão, nós estamos aqui só precisando desenvolver mais, ajudar mais, né? Contribuir com a obra em todo sentido. Meus irmãos, dou um conselho: não falte amanhã cedo, não falte. Vem amanhã cedo, que Deus tem um maná maravilhoso para a igreja. A palavra vai ser continuadamente ministrada, falada aqui na igreja. Amanhã também, pela manhã, vai ser ministrada. O pastor vai continuar falando das suas experiências lá, né? E a igreja que vai se envolvendo nesse clima missionário, nesse clima, e o Espírito de Deus vai tocando no seu coração, vai mexendo conosco, vai fazendo a gente sentir o que eles estão vivendo lá, né? Aí a obra do Senhor é feita. Ok, meus amados irmãos? Eu estou alegre. Deus falou profundamente com a igreja, viu? Deus falou conosco, nos chamou aqui para uma grande responsabilidade. Vamos envolver. O pastor pode pregar à vontade, ele não está aqui na igreja do irmão, aqui a casa do Senhor, pode pregar. Se o Senhor der ao irmão para pregar, não pode pregar, pode falar mesmo, exortar a igreja, porque é isso que Deus quer fazer através do irmão aqui em Pouso Alegre. Pode. Não é que a igreja não é ensinada, não é que não tem pregação, não. É porque o irmão está falando tudo que a gente já fala aqui. Quem sabe alguém de fora desperta mais um pouquinho você, né, irmão? Porque você está ouvindo tudo que já é pregado aqui. É a palavra do Senhor, os obreiros já pregam, todos os irmãos pregam, é o mesmo assunto, né? Porque é o mesmo Espírito, viu, irmão? É o mesmo Espírito, é o mesmo Espírito que está falando conosco. Os irmãos estão alegres de amém com vida? Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Deus eterno, louvamos a Ti, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem falado a cada um dos Teus filhos, pela Tua palavra ministrada, pelos testemunhos que temos ouvido nesta noite, pela vida dos Teus filhos, pela vida do Teu servo, Pai querido, pastor Ronaldo. Ó Senhor Jesus.